Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa fechando com uma queda aí de 2,4%, bem próximo da mínima do dia, respeitando mais uma vez os 118 mil pontos, por isso que a gente falou inúmeras vezes por aqui, faça parcial lá no grupo do Infobolso, né? Para quem, se você não conhece o Infobolso, é um grupo que eu tenho, né, uma carteira administrada com o pessoal, e a gente, né, vai colocando as ações, vai fazendo todo, né, ponto de entrada, ponto de saída, stop, parcial, né, uma administração online de uma carteira como se fosse um fundo de investimento, né, além de você receber essas indicações de compra, de venda, tudo, né, você tem um grupo, esse tem um grupo só de recomendações e tem um grupo que as pessoas participam, conversam, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, e também tem relatório, tem acompanhamento do mercado, enfim, é bem completo, assim, tudo que você precisa saber sobre o mercado financeiro você vai ter lá, tá? Então, se você tem interesse em entender um pouquinho mais do que é o Infobolso, vai aqui na descrição do vídeo e dá uma olhada na página de venda. A gente está indo, né, completou um mês e a gente está indo, estamos indo bem, né, nossa carteirinha aí está acima do Ibovespa, caminhando bem, tendo essa questão técnica, técnica não, timing, né? Esses timings, né? Então, pô, chegou a 118 mil pontos, a ação estava andando 12%, 15%. Qual que é o risco-retorno aqui? Vamos fazer parcial, esperar uma outra oportunidade. E a gente vai, né, trabalhando o mercado com relação a isso. Então, mais uma vez, né, 118 mil pontos foi resistência. O mercado caiu forte. A curva, aqui foi o ponto, né? A curva de juros deu uma bela de uma inclinada para cima, mas deslocou, né, para cima por conta dos receios sobre essa nova equipe econômica, tá? Antes de tudo, antes de falar qualquer coisa, né, eu sempre vou fazer um disclaimer aqui de política, porque parece que eu falo diversas vezes, isso aqui não é coisa de político, é questão de você analisar a política e tentar colocar interpretação de mercado, ver isso, correlacionar com o que aconteceu com a curva de juros, com o Ibovespa, com as ações, sem viés algum político, zero político, tá? Mas mesmo assim, ainda eu já tive o desprazer de receber várias mensagens falando que você como é golpista, cara, só artista, só gente fina. Aí eu faço, pra mim, eu faço o favor de banir a pessoa. Eu não tenho vontade e nem quero ter essa pessoa dentro do meu círculo, né? Eu sei que o Instagram é para todo mundo se expressar, mas eu não quero ter esse tipo de... você fala 1000 vezes que é um negócio imparcial, eu explico diversas vezes, diversas formas, e mesmo assim acha que é alguma coisa. Eu não sou partido nenhum, nada. Para mim a economia tá dando certo, maravilha, porque é isso no mínimo que esses caras têm que entregar. Ganham muito dinheiro, muita coisa para não fazer nada. E não sou, como posso falar assim, não amo nenhum partido, nenhum político. Para mim são tudo a mesma coisa, um para um lado, um outro para o outro, mas no final das contas, infelizmente no Brasil, o político ele é feito por uma coisa, poder e ganhar dinheiro. Só. O resto é consequência. Por isso que eu acho que é muito importante a economia. E neste quesito, ter uma boa equipe econômica com, né, responsabilidade fiscal, né, controle de inflação, isso é a fórmula para a economia brasileira ir bem. Por isso que a equipe econômica é tão importante para qualquer economia, né? Ainda mais o Brasil, que é gigantesco e tem um custo de oportunidade entre renda fixa, né, que é um custo de oportunidade importante. Dito tudo isso, né, o mercado estava esperando, né, ainda está esperando, que o Meirelles se manifeste para liderar, né, o time de economia lá na Fazenda, né, no Ministério da Fazenda. Né, por quanto que ele falou, pelas sinalizações que foram dadas ao longo da campanha do Lula. Beleza, mas hoje, mais uma vez, ele negou que está em conversas, né, que falou que está muito bem na atividade privada. Então, assim, ele alimentou essa expectativa e cada vez mais retirando, vamos assim dizer assim, o corpo para assumir essa vaga. Não quer dizer que ele não vai assumir? Ele pode, e eu espero, tomara que faça isso, tomara que tome essa decisão.
Mas enquanto não tiver a positiva, a gente só está vendo negativas, o mercado começa, né? O mercado trabalha com expectativa. E aí começa a tirar essa expectativa da conta. E começa a ter outros nomes nessa indicação. Está sendo falado muito pouco, mas tem o nome do Pércio Arida. E quem ganhou muita força na segunda-feira, na segunda matéria do Globo, tudo, foi o Fernando Haddad. Que foi ex-ministro da Educação no governo do governo Lula e Dilma, foi vice do Lula, né? E se você for ver, faz todo sentido, né? Primeiro, pelo viés do plano de governo, o cara foi ministro da Educação. Um dos pilares do governo, do plano de governo do Lula, que é FIES, essas coisas, né? Alimentar, né? Financiamento educacional. Então, querendo ou não, assim, tem um viés bem importante. E, na minha opinião, que é o ponto que faz mais sentido ainda, é que ele, com certeza, se ele assumir, ele tem o potencial de ser o quê? O sucessor do Lula em 2026. Como ele foi vice, né, naquela eleição passada, né? Então, faz sentido, né? Faz todo o sentido. Por quê? Vamos imaginar que dê tudo certo, a economia vai bem, cara que fez. Porque a rejeição vai estar aí. A prova maior de quem rejeita o PT é que, né, e quem rejeita é que ele entregue alguma coisa de economia. Por isso que eu digo que economia é a coisa mais importante, né? Vamos ver, faz sentido e assim, de verdade, né? Eu não estou nem julgando a capacidade do Haddad, não sei o quê. Eu não peguei o que ele fez no governo de São Paulo, comparei, fiz. Ele fez. Não fiz, tá? Estou trazendo aqui a impressão rasa, né? Uma impressão rasa. Não fiz nenhuma pesquisa, né? Eu sei que não sei como é que foi a gestão em São Paulo em termos de número, criação de emprego, inflação, não sei, tá? Mas a gente tinha uma figura que era o Meirelles, conhecida do mercado, né? Já sabemos do viés econômico do Meirelles. Agora, se for de fato o Haddad, a gente sabe que tem um viés econômico bem diferente, né? Muito mais pro lado, né, do populismo. E isso abre espaço para o quê? Risco fiscal, né? Abre espaço para o risco fiscal. E aí, risco fiscal faz a curva de juros ir para cima e justificar essa alta da curva de juros e queda do Ibovespa, né? Porque a curva de juros é um componente importante do precificação de risco das ações. Curva de juros sobe, potencial de valorização das ações cai, tá? Basicamente é isso que aconteceu, beleza? E faz todo sentido pelo que está acontecendo nessa emenda constitucional aí para aprovar verba extra para 2023. Então vai se desenhando, né, um arcabouço aí que, se você for pensar, vai desaguar em risco fiscal, né? O que deixa um pouco mais, entre aspas, um pouco mais tranquilo, bem entre aspas, né, que é a questão que o Congresso tá bem de centro-direita. Então não dá para fazer loucura, né? Aparentemente não dá para fazer loucura, vai ter que conversar bastante, vai ter que negociar bastante, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, essas indicações acabam pesando, tá? Então, isso aconteceu, a curva de juros subiu. E para somar tudo isso, na China, final de semana, o governo reiterou a estratégia de Covid-0, né, lockdown, tudo isso, e reiterou isso porque foi registrado o maior número de casos de Covid nesses últimos 6 meses, mesmo com todo esse, né, Covid-0, política de Covid-0. Então, e isso vai totalmente, por isso que para mim, a alta que a gente teve aí do minério de ferro não faz o mínimo sentido, né? Então, por isso que eu não comprei Vale, nem vou comprar siderúrgicas por conta do minério de ferro. Acredito que pode ter uma correção desse movimento, porque é totalmente contra os rumores que a gente teve na semana passada, tanto que setor de mineração, Vale nem tanto, tá? Mas Usiminas, CSN, devolvendo bem os ganhos da sexta-feira. Beleza? E para fechar, não menos importante, lá nos Estados Unidos subindo 1%, nas expectativas para essas eleições para o Congresso,
norte-americano, que vão começar amanhã, e existe uma grande possibilidade do Partido Republicano ganhar muita força, né, e dominar as cadeiras. Que isso, né, seria bom, que seria a mesma composição que a gente teria aqui no Brasil, né, um partido mais centro-esquerda e você tem uma composição mais de centro-direita para regular, né, e negociar PEC, essas coisas. Então seria a mesma ideia. E o mercado norte-americano reagindo bem com esse ganho de força do Partido Republicano. Beleza? Bom, então vamos falar dos gráficos, né? Já falei muita coisa aqui. Vamos falar um pouquinho dos gráficos. Não esqueça. No meu Instagram, Rafa Investir, tem a agenda de resultados dessa semana, que tem muita coisa mesmo, né? E o destaque serão os bancos, mas tem muita coisa. Então, dá uma olhada lá, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aí de gráfico? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ibovespa caindo 2,4, né? Fechando aí na mínima do dia. O bom de tudo isso, o volume foi abaixo da média, né? E aqui se comprovou que os 118 mil pontos é um ponto de resistência muito importante, né? E aqui é o seguinte, se o mercado confirmar a perda da média móvel de 21, que seria deixar para trás esse 114.485, esse viés de alta que ainda existe no mercado, ele vai perder força. Por quê? Porque a gente vai deixar para trás um suporte intermediário importante. E aí, isso abre caminho para o mercado voltar para cá. 112, 111 mil pontos. Aqui é a decisão. Se o mercado perdeu 111 mil pontos, esquece qualquer tendência de alta no curtíssimo prazo para esse final de ano. Segurou nesses fundos aqui do 114, 115, conseguiu finalmente romper o 118, abre caminho. Né? Primeiro, nós teremos um ganho importante de força, a força compradora no curtíssimo prazo a favor desse viés de alta, e nós vamos de fato entrar em tendência de alta no curtíssimo prazo, confirmar esse viés de alta que a gente tem no curto prazo também, rompendo a máxima do ano 121.628, mas está difícil 118. Então por isso que aqui é ponto de fazer parcial e evitar, né? Eu pelo menos não estou muito afim de aumentar a posição por aqui, né? Por isso que a gente foi em busca de parciais. A gente gosta de comprar quando tem um risco-retorno interessante. Então vamos ficar de olho. Se você tem os seus papéis que você tem no seu radar, o mercado voltou para cá, mostrou uma reação positiva e os papéis que você está de olho também mostraram esse sinal, então pode ser uma boa oportunidade aí. Beleza? Só para não esquecer, né? Não sei se, acho que todo mundo tá ligado nisso, né? Mas acabou o horário de verão nos Estados Unidos e a B3 estendeu o horário, né? De fechamento do mercado à vista, né? Agora a gente está fechando junto com o mercado futuro às 6 horas da tarde, deve ir até a segunda semana de março, tá? E nós estamos agora, né? 2 horas do mercado norte-americano, antigamente. Agora o mercado norte-americano abre 11h30 e os indicadores importantes, por exemplo, um payroll, que era às 9h30, são 10h30. Tá? Só para não esquecer disso. Beleza? Então é isso. E aqui, né, eu peguei aqui um pedaço do F25, né, janeiro 25, só para a gente ilustrar como deu uma... Né, não estou com a curva de juros aqui, aqui é um vértice da curva, só para mostrar a alta, né? Foi uma alta aí de 0,19. Né, de pontos, né, em percentual dá 1,62. É uma alta considerável. Tá? Então vamos falar um pouquinho das ações. Na verdade vamos falar Petrobras e Vale, né? Vale conseguiu, né, quando rompeu esse 69,17, conseguiu voltar no processo de indefinição no curtíssimo prazo, porque estava em tendência de baixa. Então agora ou rompe 75 ou perde 69. Para ganhar volatilidade no curtíssimo prazo. Né? Aqui é o meio do caminho que nada para ser feito. Tá? Petrobras, tem um comentário do Bradesco, né, do relatório do Bradesco, falando que é muito difícil acontecer que esse cancelamento aí, ou dividendo da Petrobras ser congelado por conta do TCU. Né? Eu não li inteiro, eu só li um pedaço, preciso ler, mas se realmente for isso, né, nos níveis atuais aqui, se voltar para R$26, R$24, sei lá, o yield deve estar gigantesco, né?
sei lá, vai chegar o yield de 20%, aí quem sabe é um ponto interessante para pensar, né? Então tem que dar uma estudada com relação a isso, né? Eu pelo menos estou estudando, estou pensando. Eu já até fiz um comentário com o pessoal lá no grupo do Infobolsa, por que eu não compro Petrobras, né? E tem esse receio de fato, muito receio mesmo, muito receio de estar posicionado aqui, abrir o dia, notícia X, o papel está caindo 20%. Né? Então eu tenho esse receio gigantesco. Mas precisa ver essa questão dos dividendos aí, né? Dar uma estudada um pouquinho melhor, ver se é fato ou não, que se pode proibir ou não, né? Eu acredito que não é tão simples assim, vou cancelar os dividendos, mas tem que ver. Graficamente falando, cenário pesado no curtíssimo prazo. Perdeu os 28,30, entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo, perdeu a média móvel de 21 semanas e tem espaço para voltar sem problema nenhum aqui por 26,35, mas eu não duvidaria voltar para os R$24, que foi o ponto aqui. Para mim é o principal suporte aqui do curto prazo. Né? Bom, dos bancos, né? Aproveitando aqui, né, Banco do Brasil, aqui é um ponto mais importante, tá? 37,80. Se perder esse patamar, se amanhã seguir aqui embaixo, perder essa mínima, essa perna de baixo aqui, ela ganha muito, ela já é forte já, né? Ela vai ganhar força, essa tendência de baixo de curtíssimo prazo, ela vai ganhar muita força, e se perder R$36, espaço para 34. Lembrando que o banco vai reportar amanhã, né? Vai ter resultado amanhã, depois do fechamento, eu acho. Qualquer coisa, dê uma olhada lá na agenda de resultados no Instagram. E vai ser a mesma coisa de Petrobras, né? Provavelmente vai ser a mesma coisa de Petrobras, no sentido de que, beleza, vai ser um resultado bom, mas o que esperar da empresa depois disso? Né? Que essa é a grande pergunta do mercado com relação às estatais. Tá? Bom, o que foi destaque aqui também positivo? Que eu falei, os Minas, né? Aqui, ó, devolvendo os ganhos, né? Da sexta-feira. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser. Papel na luta aqui para romper esses R$8 para andar, não consegue, deu venda mais uma vez, tem espaço para voltar para essa faixa de R$7. Tá? Bom, destaque negativo para o setor de educação, né? Caindo 10%. Será que o Haddad vai entrar na fazenda e aí vai ficar... não sei porque que caiu tanto, mas tem muito a ver com a questão da curva de juros, né? Se você for ver, essas empresas do setor doméstico que mais caíram e também subiram bem, né? Uma correção natural. Setor de educação, aí você vê aqui, por exemplo, setor de varejo, né? Por isso que a alta da curva de juros, porque isso aqui são empresas altamente alavancadas e que, querendo ou não, as vendas dependem bastante da taxa de juros, né? Financiamento. Então, por isso que acaba batendo bastante esses papéis. Ó, setor de varejo devolvendo, né? Setor de construção devolvendo, direcional caindo 7%, Trisul também caindo bastante, Tenda, né? Cyrela, né? Cyrela caindo bem. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Por isso que é importante a gente olhar a curva de juros, tá? Dos destaques positivos, né? O grande destaque aqui, Santander, caramba, que porrada agora no final do dia. Eu não vi nada, mas deve ter acontecido alguma coisa muito importante. E apesar de ter devolvido bastante, e aqui é muito difícil o papel, né? O papel está na máxima histórica, esses R$31, mas o resultado do BB Seguridade foi muito bom, né? Foi muito, muito bom. Mas aqui, né, com esse candle de reversão, acho que vale a pena, se você vem carregando papel, qualquer coisa nesse sentido, vale a pena pensar em fazer uma parcialzinha, né? Porque está na máxima histórica e esse candle de reversão aqui não é um dos mais bonitos. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.